Graça e paz vos seja multiplicada, da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos irmãos, senhoras e senhores, eu creio que nessa manhã você está bem, acordou bem, está com saúde, está com paz, gozando de muita alegria. Com certeza a mão de Deus está sobre você. E se alguém está um pouco triste, acordou um pouco meio abatido, está sufocado com algum tipo de problema, ou está sofrendo alguma adversidade na sua vida, eu quero dizer para você que as mãos do Senhor estão estendidas sobre você também. E com certeza, nessa mensagem que nós vamos meditar nessa manhã, eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo derramará sobre você uma chuva de paz, uma chuva de amor, uma chuva de alegria, para que você possa estar radiante de prazer na presença do Senhor, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu queria pedir a cada um dos nossos irmãos, amigos, ouvintes, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, por favor, se inscreva. Aqui embaixo do vídeo tem um botão com a palavra inscrever. Você pode clicar nesse botão inscrever e ativar também as notificações de vídeo clicando no sininho que tem logo ao lado. Você clica no sininho aí, vai abrir 3 opções. Você clica na opção todas. E quando eu postar o vídeo no YouTube, o YouTube vai lhe notificar, vai avisar a você que eu postei um novo vídeo, uma nova mensagem no nosso canal, para que você possa estar se deleitando na presença do Senhor Jesus Cristo, tá? Você nos ajude aí a manter o nosso canal aí na plataforma do YouTube, porque tem sido de fundamental importância, pois a palavra de Deus ela tem chegado a outras e outras pessoas que estão mais distantes através de você, através dos nossos inscritos que têm curtido os nossos vídeos, têm compartilhado e muitos têm se inscrevido aí no nosso canal, tá? Deus abençoe a você, conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Vamos aqui meditar na palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18 e o verso 1, que disse assim a palavra de Deus. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus diz, Lucas escreveu dizendo que o Senhor Jesus Cristo contou-lhes uma parábola. Aí você pode até me perguntar e dizer, irmão Moisés, mas o que é uma parábola? Eu te respondo dizendo, uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade, tá? Tá certo? Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade. Era isso que Jesus sempre usava, as parábolas. Ele contava as parábolas para trazer uma verdade ao coração dos seus discípulos e também dos seus ouvintes. Meus queridos irmãos, havia em certa cidade um juiz que se preocupava mais com a posição e o poder do que com o servir. Um homem que se satisfazia com o permitir que os homens e mulheres em necessidade pedissem e rogassem e suplicassem em vão. Mas havia naquela cidade ou naquela vizinhança uma mulher cujo marido havia falecido e devido a um adversário estava ao ponto de perder toda a sua propriedade. E essa mulher, ela insistia com o seu caso perante o juiz e era persistentemente repelida. O juiz sabia que sua causa era justa e podia dar-lhe imediatamente a devida solução, porém não queria. Por que ele não queria? Porque Jesus disse que esse juiz era um juiz iníquo, ou seja, era um juiz que não temia a Deus e nem tampouco respeitava os homens. Por essa razão, ele tinha possibilidade
de resolver o problema dessa viúva imediatamente, mas ele não resolvia, ele não queria resolver. O que ele queria era mostrar seu poder arbitrário e dava-lhe gosto deixá-la pedir em vão. Entretanto, por causa de sua persistência, concordou afinal em atendê-la, para salvar a própria reputação e evitar de dar publicidade ao seu juiz parcial. Meus irmãos, o Senhor Jesus contou essa história para ensinar-nos que devemos orar sempre e nunca desistir. Mas vem uma pergunta: mas por que devemos orar? Por que os homens devem orar? Sempre existe uma pergunta na mente e no coração de muitas pessoas: por que eu devo orar? Antes de tudo, os homens e as mulheres se acham na posição dessa mulher, na posição dessa viúva, que devido a um adversário estava a ponto de tudo perder. Quero que você entenda uma coisa: o homem, ele perdeu a comunhão com Deus. E o homem tem um adversário real. Aí você me pergunta: irmão Moisés, quem é esse adversário? Eu te respondo: é Satanás, é o diabo. Ele é o nosso adversário. Ele é aquele que tenta de várias maneiras nos destruir. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre ensinou aos seus discípulos a orar e nunca deixar de orar. Porque a oração, quando nós oramos a Deus, nós estamos nos aproximando do Senhor. E quando nós nos aproximamos de Deus em oração, que é o único meio do homem se aproximar de Deus, é através da oração e a meditação na palavra. E a oração ela nos leva a ter um relacionamento contínuo com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós nos tornamos íntimos de Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus e tornamos-nos íntimos dele, nós temos a sua graça, nós temos a sua proteção, nós temos o seu cuidado, nós temos a sua segurança, pois a Bíblia Sagrada nos dá respaldo para isso. A palavra de Deus diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando nós passamos a vivenciar um relacionamento íntimo com Deus, nós temos a proteção de Deus em todos os momentos da nossa vida. Se você pegar o Salmo 91, você vai ver o salmista dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja que nós encontramos abrigo debaixo das asas do Onipotente quando nós passamos a ter um relacionamento contínuo com Deus. Nós passamos a habitar e termos a segurança da sua proteção. Veja o que ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A sombra de Deus, ela nos dá descanso de todas as nossas lutas, de todas as nossas labutas diárias, das perseguições e também das tentações que o inimigo ele se levanta contra nós. Nós estando em comunhão com o Senhor, nós encontramos o abrigo, nós encontramos a segurança e nada vai poder nos atingir. Nós, queridos irmãos, sabemos que nós temos um adversário e esse adversário é real, é o diabo, ele é o nosso adversário. E nós não podemos recuperar sozinho o que perdemos. Devemos orar porque precisamos de auxílio. Todo homem
e toda mulher existente na superfície da terra, ele precisa do auxílio de Deus. Ele precisa do auxílio de Deus. Sem Deus, o homem não é nada. Sem Deus, o homem não é nada, absolutamente nada. A Bíblia Sagrada diz, o profeta Isaías disse que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Imagine o homem sem Deus, o homem que passa todos os dias praticando o que é mal, fala palavras imorais e indecentes, pratica o suborno, a corrupção, a violência, se envolve com muitas coisas pecaminosas. Essas pessoas não têm o auxílio de Deus e precisa urgentemente correr para os braços do Senhor para que encontre nele um auxílio. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, e usando aqui outras imagens, nós somos peregrinos em terra estranha e necessitamos de instruções. Somos soldados na terra do inimigo. Precisamos de contato com o nosso capitão. O nosso capitão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso capitão. A palavra de Deus diz que ele é o general dos exércitos celestial. Somos atores em um teatro que representa o drama entre o grande conflito entre o bem e o mal. E necessitamos de segurança. Precisamos de guia a fim de que desempenhamos bem o nosso papel. Temos sido enganados pelo pecado. Necessitamos ser iluminados e fortalecidos. O auxílio vem por meio da oração. Precisamos de contato com a fonte de nossa vida e poder para ir avante em meio de adversários. Eis porque os homens devem orar. Vejam que o injusto juiz de nossa história reivindicou, afinal, os direitos da viúva perseverante por motivos egoístas. Se um juiz injusto satisfaz uma cliente que persiste em seu pedido para dela se ver livre e salvar as aparências, quanto mais o nosso Pai Celeste, que nos ama, nos vingará a nós. O Senhor Jesus Cristo, em todo o seu ministério, ele ensinou a orar. Ele ensinou os seus discípulos a orar. Porque a oração, meus amados, a oração nos leva a termos intimidade com Deus. Nos leva a conhecer mais o nosso Deus. Nós só conhecemos alguém quando nós passamos a conviver com aquela pessoa. Quando nós passamos mais tempo com aquela pessoa, nós passamos a entender como aquela pessoa é. Nós passamos a entender o jeito dela ser, a maneira de falar, a maneira de agir dentro de duas circunstâncias, as circunstâncias boas e as circunstâncias adversas. Nós passamos a conhecer aquela pessoa naquilo que ela gosta de se alimentar e aquilo que ela não gosta. Nós passamos a conviver com a pessoa e passamos a entendê-la da maneira que ela é. Da mesma maneira, quando nós nos relacionamos com Deus através da oração, nós passamos a conhecer os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós passamos a entender um pouco da vontade de Deus para a nossa vida. Passamos, meus queridos irmãos, a ter a presença de Deus constante na nossa vida. E a presença de Deus é a melhor presença que o homem pode ter na sua vida. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós passamos a viver dentro de um muro de proteção. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é um muro de fogo, está escrito lá no livro do profeta Zacarias. Diz que Deus é um muro de fogo que se coloca ao redor dos seus escolhidos. Então quando nós temos relacionamento íntimo e contínuo com Deus, nós passamos a viver dentro de uma proteção. E quando nós estamos protegidos pela bondade, pelo amor, pela grandeza, pela graça de Deus, nada nos poderá atingir. Nada nos poderá atingir porque nós estamos protegidos e guardados. Agora você me pergunta, irmão Moisés, o que é oração? Eu te respondo,
Oração é um diálogo entre o homem e Deus. É um diálogo, ou seja, é uma conversa do homem com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso Pai Celestial. Existe, queridos irmãos, a oração secreta. A oração secreta é a oração que você faz somente você e Deus. É aquela oração que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto, ele te responderá também em secreto. Essa é a oração que nós fazemos quando nós temos alguma coisa para falar com o Senhor nosso Deus. Uma coisa que ninguém pode ouvir, que nós não queremos que ninguém escute. Então nós entramos no nosso quarto e falamos com Deus, colocamos para fora de nós aquilo que nós queremos que o Senhor ouça, para que Ele possa agir de forma graciosa, de forma gratificante para nos abençoar. Também existe a oração de confissão de pecados. A oração de confissão de pecado, nós podemos ver isso no Salmo 51. O Salmo 51 é o Salmo de confissão, aonde o salmista, quando ele comete aquele adultério e ele comete um homicídio, ele manda matar o marido da mulher que ele adulterou com ela, então ele vai orar a Deus pedindo a misericórdia de Deus. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele continua dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade é o pecado consciente. Da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Transgressões significa quebra da lei. Davi, ele quebrou, ele infligiu 5 mandamentos da lei de Deus quando ele adulterou, cometendo a transgressão, porque a transgressão é a quebra da lei. Ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. No verso 4 ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. No verso 5 ele disse: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Aí você vê o salmista fazendo essa oração de confissão de pecado. Aí quando chega no verso 7 ele diz: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Meus queridos irmãos, e uma coisa que me chama muita atenção é no verso 10, é quando ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. No verso 11 ele disse: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. No verso 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Queridos, aqui nós vemos o salmista confessando a Deus e rogando a presença de Deus, pedindo para que Deus crie nele um coração puro e que Deus renove dentro dele um espírito inabalável. Aí no verso 11 ele disse: não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia muito bem que se Deus lançasse ele fora da presença do Senhor e tirasse dele o Espírito Santo, ele seria um homem totalmente desgraçado, seria um homem totalmente destruído, porque o que nos dá vigor, o que nos dá força, o que nos dá graça, o que nos dá livramento é o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Muitas das vezes o homem pratica tantos erros, pratica tanta maldade e nada acontece com ele. E muitas das vezes as pessoas até criticam, dizem: puxa, aquele indivíduo faz tanta coisa mal e nada acontece com ele. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus sobre a vida daquela pessoa. Deus lutando com ele para que ele se arrependa antes que seja tarde demais. Porque quando a paciência de Deus se esgota, então Deus sai de perto
perto dessa pessoa retira a sua misericórdia, então ele fica totalmente à mercê de todos os demônios do inferno. E a Bíblia Sagrada diz que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Essa é a missão do diabo. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Por isso que Jesus sempre exortou os seus discípulos a orar, a viver uma vida de oração. Porque através da oração, queridos, nós alcançamos os benefícios de Deus. Através da oração, nós alcançamos o perdão do Senhor. Através da oração, nós recebemos a cura. Através da oração, nós recebemos a cura da alma e a cura do corpo e a cura do espírito. Através da oração, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Através da oração, o Senhor nos dá livramento da morte. Através da oração, o Senhor nos livrará de todos os nossos inimigos. Como o salmista fez no Salmo 1, no Salmo 1, no Salmo 3 e o versículo de 1 a 7. O salmista ora pedindo a Deus que dê cabo dos seus adversários. Eu não vou mais além porque nós já chegamos aqui a 21 minutos de mensagem, mas eu quero pedir a você que em nome de Jesus você passe a orar a Deus. Ore a Deus em nome de Jesus, para que o Senhor te proteja, para que o Senhor te guarde, para que o Senhor Jesus derrame sobre você a sua misericórdia e para que você possa, em todos os tempos da tua vida, ter uma vida de comunhão com Deus, ter intimidade com Deus e ter Deus como seu amigo, como seu irmão, como seu pai, como seu juiz, como seu advogado, como seu rei, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que você possa viver, ter uma vida de oração, para que você possa ter Deus todos os dias do teu lado, para que Ele possa te abençoar e te livrar de tudo quanto é mal, para a glória do seu santo nome. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai nosso, que está no céu, que nossa boca não se cale diante da tua presença, que possamos te buscar em oração tanto quanto precisamos de água para matar a nossa sede. Pai, em Cristo Jesus, nós oramos assim e também te pedimos, meu Senhor, que o Senhor estimule os nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, que o Senhor estimule a cada um deles a viver, a ter uma vida de constante oração na tua presença, para que eles estejam sempre protegidos e guardados e possa ter o Senhor como o melhor amigo, um amigo confidencial, um amigo de todas as horas, de todos os momentos, Pai, para que possamos estar sempre na tua presença, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, tenha um lindo dia, uma quinta-feira cheia de vitória, para a glória do Deus que criou os céus e a terra. Em nome de Jesus, amém.